O despertar humano para as graves consequências da degradação ambiental do planeta Terra tem sido contínuo, embora lento e com forte resistência de diferentes setores da sociedade, sobretudo o empresariado. A partir da primeira Revolução Industrial, lá no século XVIII, o elevado índice de consumo e a consequente industrialização definitivamente têm esgotado os recursos naturais disponíveis que levaram milhões de anos para serem construídos pela natureza. Diante desse cenário de caos e destruição, passamos a observar o paradigma social dominante, que se instalou de tal forma em nossa sociedade que o próprio nome sugere a sua capacidade dominadora. Estamos diante de uma sociedade que vive do consumo e para o consumo. O sistema capitalista e industrial não tem tomado conhecimento entre a harmonia existente nas relações entre os seres vivos e entre os seres vivos e o meio ambiente. O chamado equilíbrio ecológico. Ao quebrar essa harmonia, o homem provoca o que chamamos de impacto ambiental. Basta observarmos os noticiários e os meios de comunicação de uma forma geral, onde quase que diariamente são mostrados catástrofes ambientais que assolam todo o planeta. Não podemos esquecer do que ocorreu em Mariana, em Minas Gerais, ou em Brumadinho, também em Minas Gerais, que são considerados grandes eventos catastróficos no que se refere à mineração brasileira. Observamos dessa forma que a preocupação ambiental é recente na história da civilização, consequência da perplexidade humana frente às catástrofes e à supressão de muitos recursos naturais que antes existiam em abundância, e muitos deles foram extintos na natureza. Ao longo do século XX, no contexto internacional, governos e sociedades têm preconizado sobre a necessidade de uma nova concepção que os governos e a sociedade devem adotar em relação ao meio ambiente. A partir da década de 70, foi possível observar uma crescente preocupação com a tutela ambiental deflagrada com a Conferência de Estocolmo sobre o Meio Ambiente, realizada em 1972 pelas Nações Unidas, onde foram, na verdade, estabelecidos os princípios norteadores de proteção ambiental que todas as nações deveriam seguir em busca do tão necessário ambiente sadio. Bom, na verdade, a década de 70 foi um ponto culminante, né? Havia uma evolução de problemas ambientais no mundo e que as pessoas ficavam muito preocupadas. Então, eu estou trazendo para vocês aqui alguns exemplos. Nos anos 40, o lançamento das bombas de Nagasaki e Hiroshima, que tanto vocês sabem, que tanto destruiu e causou problemas ambientais e de saúde seríssimos, sem contar os problemas econômicos e geopolíticos, correto? Nos anos 60, foi o naufrágio do petroleiro Torrey Canyon, causando degradação nas costas inglesa e francesa. Nos anos 50, né, uma intoxicação por mercúrio em pescadores do litoral do Japão resultou em problemas de saúde durante todos os anos 50, 60, 70. Tudo isso vinha chamando a atenção da opinião pública internacional. Então, repare, quando eu falo de problemas ambientais, né, de preocupação ambiental, eu estou me referindo principalmente aos moradores, aos habitantes, à população, gente, dos países ricos. Essas pessoas já estavam vivenciando os resultados dessa forte industrialização, né? Concentração urbana, poluição atmosférica, trânsito, poluição sonora. Essas pessoas viviam com esse barulho constante e estavam legitimamente preocupadas com o meio ambiente. E pressionaram seus governos na busca de soluções, ok?
Repare, eles não estavam preocupados com problemas que eles já tinham ultrapassado, né? Problemas de habitação, saúde, segurança, educação, eles já estavam resolvidos. Esses eram os problemas dos países subdesenvolvidos. Por isso que eles se davam ao luxo de se preocupar com o meio ambiente. Bom, diante dessa pressão para o desenvolvimento de políticas que atendessem ao meio ambiente, os governos resolveram buscar, como é que eu posso dizer, benefícios com essa preocupação legítima de sua população. Para isso, eles solicitaram à ONU, pressionaram a ONU, a Organização das Nações Unidas, no desenvolvimento de uma grande conferência ambiental que deveria ser realizada em Estocolmo, mas que precisava de planejamento. Então você tem aí um mapa mostrando o comitê preparatório integrado por 27 países. Representantes da América, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Argentina, Costa Rica, Jamaica, México. Representantes da Europa, a gente não pode esquecer que a gente estava em plena Guerra Fria, os mapas não estavam com a configuração que a gente conhece hoje, você ainda tinha Tchecoslováquia, você ainda tinha Iugoslávia, e aí também representando os países da Europa você tem França, Itália, Países Baixos, Reino Unido, Suécia. Na África você tinha países como Gana, Guiné, Ilhas Maurício, Nigéria, Togo, Zâmbia, e na Ásia você tinha ex-União Soviética, Singapura, República do Irã, Índia, Japão, República Árabe Unida. Você tinha um conjunto de países que organizaram o evento. E aí, dentro dessa reunião da Assembleia Geral, que foi realizada nos Estados Unidos, dois grupos nitidamente, claramente se organizaram. Os países ricos e os demais países, né? Os países pobres. Repare, a preocupação legítima da população dos países ricos pressionou seus governos, mas os seus governos resolveram ganhar com essas propostas. O que eles resolveram? Que a degradação ambiental era uma situação que precisava ser resolvida e que o que causava a degradação ambiental era o processo de industrialização, a busca por crescimento econômico, correto? Eles já degradavam X quantidade. Para que os países pobres iam buscar o desenvolvimento, o crescimento, se eles iam degradar também? Essa busca por degradação poderia significar maior degradação no mundo. Presta atenção. Então, os países pobres não devem buscar o crescimento econômico, não devem melhorar as suas condições, devem continuar pobres? É isso que era a proposta dos países ricos. Fazer a manutenção do status quo, né? Os países desenvolvidos eram conservacionistas, queriam conservar o que estava. Desenvolvimento zero para todos. Quem desenvolveu, desenvolveu. Quem não desenvolveu, paciência. Essa era a proposta dos países ricos. A proposta dos países pobres, obviamente, era absolutamente contrária a isso. Liderados pelo Brasil, os países pobres queriam desenvolvimento a qualquer custo. Olha só, se é para degradar durante o processo de crescimento, que seja. Desenvolvimento a qualquer custo. Eles queriam sair da situação de miséria que se encontravam. Eles desejavam esta degradação associada ao processo de industrialização, de crescimento econômico. É simples. E o que eles se propunham a fazer? Olha só, países ricos, vocês querem se preocupar com o meio ambiente? Ok, mas então a gente vai fazer o seguinte: vocês oferecem a gente tecnologia que reduz a degradação ambiental. Olha só, eu posso produzir carros que consumam menos combustível. Eu posso produzir carros que emitam menos poluentes. Basta tecnologia para isso. Então, eu não quero que você me venda, produza essa tecnologia e me venda. Eu quero que você venha aqui e me ensine a fazer para que eu possa produzir. Isso sim é transferência
de tecnologia. Então você estava num impasse. Quem é que gosta de ensinar o outro a fazer e deixar de vender para ele? Ninguém, não é mesmo? Então você tinha dois grupos. Em 1971, o relatório de Phoenix, né, desenvolveu algumas conclusões. Primeiro, a degradação dos países ricos estava associada ao processo de industrialização, a busca pelo crescimento econômico. Ponto. E havia também forte degradação ambiental nos países pobres, mas o motivo era outro. Era a pobreza. Era a falta de dinheiro para o investimento em tecnologias simples. Vamos ver um exemplo? Se você compra um terreno e pede para um financiador, não, para um empreendedor, colocar conjuntos habitacionais ali, ele vai colocar o sistema correto de saneamento básico, de recepção de água, vai arrumar as ruas bonitinho, ele vai calçar, vai fazer estação de tratamento, correto? Vai desmatar o mínimo, porque não tem necessidade de pegar as árvores, porque ele vai utilizar cimento. Agora você pega um empreendedor pobre. Ele vai colocar ali e não vai colocar sistema de esgoto, não vai colocar a organização para coleta de lixo, abastecimento de água vai ser de qualquer maneira, vai usar as árvores do entorno para fazer banco em vez de utilizar cimento. Repare, olha o nível de degradação como vai ser maior. É maior porque são pensamentos diferentes? Não, porque poder aquisitivo, investimentos diferentes. Então, o caboclo, quando coloca a casa dele no morro, ele coloca e o sistema de esgotamento dele direto vai para o rio. Ele não faz caixa séptica, não faz nada. Ele não tem condições para fazer isso. Ou ele gasta o investimento em outra coisa, em comida, em roupa. Tá claro? Então, a degradação ambiental depende de instrução, no caso dos países subdesenvolvidos, instrução e dinheiro. Então, a degradação ambiental dos países em desenvolvimento está associada à pobreza. Essas foram as conclusões do relatório de 1971, atendendo aos argumentos dos países em desenvolvimento, mas criando uma situação de decepção para quem estava interessado legitimamente em meio ambiente. Correto? Bom, a conferência, ela teve um cunho... Chegou o dia da conferência. E aí, você cria uma situação delicada. Repare, você está em plena Guerra Fria. Você tem a China dentro da Ásia, né? A China e a União Soviética como os grandes expoentes socialistas. E você tem um grupo de países que seguem a União Soviética. Se a União Soviética gostar e querer participar da conferência, eles estarão juntos. Caso não, não. Repare, nessa época, a China brigou com a União Soviética e começou a desenvolver uma política, uma geopolítica, voltada para a sua inserção na economia mundial e voltada para uma prática mais diplomática de convivência com seus pares. Isso fez com que ela fosse aceita como membro da ONU. Outro elemento, então, você tem agora a presença da China. Por outro lado, você tem, no período de Guerra Fria, uma Alemanha dividida. Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental. O evento aceitou a presença da Alemanha Ocidental e não aceitou a presença da Alemanha Oriental. Pronto. Mexeu com os países socialistas. Então, o que você tem é a presença da China e a ausência declarada da União Soviética, da Bulgária, da Hungria, da Polônia, da ex-Tchecoslováquia. E isso é uma coisa que precisa se pensar com muito carinho. Bom, no dia do evento, no dia do Brasil discursar, o ministro Costa Cavalcante, ele estendeu uma faixa de protesto que dizia o seguinte: bem-vindos à poluição, estamos abertos a ela. O Brasil é um país que não tem restrições, temos várias cidades que receberiam.
de braços abertos a sua poluição, porque nós queremos empregos, dólares para o nosso desenvolvimento. Era a prática reinante nos países subdesenvolvidos. Isso mudou muito até hoje. Hoje, o Brasil não fala dessa maneira, não se apresenta dessa maneira. Na verdade, sediou 2 grandes eventos, que foi a Rio 92 e a Rio +20. Mas naquela época, era assim que a liderança brasileira pensava durante o regime militar. Então, você tem esse evento, essa conferência de Estocolmo, ela aconteceu num momento muito especial, num momento histórico muito especial. Um mundo fortemente desigual, onde você tinha interesses muito conflitosos, né? O crescimento, o desenvolvimento era para todos. Quando você fala em países desenvolvidos, de países subdesenvolvidos e países em desenvolvimento, isso significa um grau de desenvolvimento? Isso quer dizer que o país pobre um dia vai ser rico e outro dia, em algum momento? Será que a Terra vai aguentar toda essa exploração dos recursos? Porque você sabe que um cidadão americano consome muito mais água e mais comida do que um cidadão africano. E aí? Como é que fica? E quando o cidadão que mora lá na África do Sul, que mora na favela africana, um cara que mora na Nigéria, começar a consumir na mesma quantidade que um europeu ou um norte-americano? E aí? Será que a Terra vai segurar essa onda? Pois bem, os países em desenvolvimento, eles defendiam o simples direito de crescer, que não está errado. A questão é pensar em aonde isso iria parar. E a pobreza, sim, é uma forma de poluição que precisa ser pensada com muito carinho. Bem, a conferência de Estocolmo foi bastante polêmica, mas ela trouxe algumas conquistas importantes. A primeira, a entrada definitiva do tema ambiental na agenda multilateral. A criação do Programa Nacional das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, é um órgão que como é a FAO de alimentação, como é a Unicef de crianças e adolescentes. Você tem o PNUMA para o meio ambiente. O estímulo à criação de órgãos nacionais dedicados à questão do meio ambiente em um monte de país. No Brasil, nós criamos a Secretaria de Meio Ambiente, a SEMA, associado à diplomacia brasileira. O fortalecimento das organizações não governamentais como um todo, mas é bom deixar bem claro que o Brasil está vivendo um regime militar. Essa história de fortalecimento das organizações não governamentais, isso foi um pouquinho mais para frente com o processo de redemocratização. E a participação da sociedade civil organizada nas questões ambientais no mundo como um todo. No Brasil, isso foi deixado um pouquinho para o início da década de 90 com o processo de redemocratização. Bem, o que você verificou é que a posição do Brasil em relação às questões ambientais colocadas pela conferência e endossadas pelos demais países do terceiro mundo foi bastante clara. O crescimento econômico não deveria ser sacrificado em nome de um ambiente mais puro. Mas a situação mudou bastante. Depois disso, o Brasil passou pela Rio 92 e depois sediou a conferência que a gente conhece como Rio +20. Neste momento, o Brasil agora se colocou como um anfitrião que se preocupa e muito com as questões ambientais. Não é à toa que diminuímos o ritmo de desmatamento da Amazônia. Buscamos proteger as grandes florestas através de unidades de conservação. Buscamos tecnologias que nos permitem produzir energia mais limpa. Mas e aí? Quais foram os principais resultados da Rio +20? Vamos conferir? O desenvolvimento sustentável foi um dos principais temas discutidos na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Natural, conhecido também como Rio +20. Cujo objetivo era discutir sobre a renovação do compromisso político com o desenvolvimento sustentável. Nessa oportunidade, os países renovaram seus compromissos com o desenvolvimento sustentável, prometendo promover um futuro econômico, social e ambientalmente sustentável para o nosso planeta e para as gerações do presente
e do futuro. Mas vamos ver passo a passo como ficou resolvido sobre alguns itens? Vamos começar pela economia verde. A economia verde visa facilitar e possibilitar o desenvolvimento econômico sustentável. É definida pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente como uma economia que resulta em melhoria do bem-estar da humanidade e igualdade social, ao mesmo tempo em que reduz os riscos ambientais e a escassez ecológica. Vamos começar pela economia verde? A economia verde visa facilitar e possibilitar o desenvolvimento econômico sustentável. É definida pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente como uma economia que resulta em melhoria do bem-estar da humanidade e igualdade social, ao mesmo tempo em que reduz os riscos ambientais e a escassez ecológica. Ela tem 3 características principais: baixa emissão de carbono, eficiência no uso dos recursos e busca pela inclusão social. Outro item é lidar globalmente com a sustentabilidade. No Rio, os países concordaram com 2 medidas que fortalecerão a arquitetura de apoio às ações internacionais de desenvolvimento sustentável. Isso inclui um novo organismo para a futura tomada de decisões globais, assim como o fortalecimento da capacidade da ONU de monitorar, avaliar e lidar com questões ambientais. Os países concordaram em estabelecer um fórum político de alto nível sobre o desenvolvimento sustentável com adesão universal que reunirá tomadas de decisões de governos e sociedade civil para discussões sobre como integrar as dimensões social, econômica e ambiental do desenvolvimento sustentável. Os países também concordaram com o fortalecimento significativo do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA. Bem, e quem vai bancar as práticas sustentáveis? Será que todos os países têm recursos para isso? Na Rio+20, os países concordaram em desenvolver uma estratégia de financiamento do desenvolvimento sustentável para atender os compromissos acordados, incluindo esforços para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Por meio da Assembleia Geral, um processo intergovernamental analisará necessidades de financiamento, considerando a eficácia de instrumentos e estruturas de financiamento existentes e avaliando iniciativas adicionais, com uma visão para preparar um relatório propositivo, com opções sobre uma estratégia efetiva de financiamento do desenvolvimento sustentável para facilitar a mobilização de recursos. Na época, os países mais desenvolvidos, afetados pela crise econômica mundial, resistiram a assumir compromissos financeiros, enquanto os menos desenvolvidos defendiam a criação de um fundo multilateral dotado com cerca de 30 bilhões por ano para financiar esses projetos de desenvolvimento sustentável. Bom, outra prática considerada na Rio+20 foi a produção e consumo sustentáveis. Você pratica isso? É uma abordagem holística, aplicada para minimizar os impactos ambientais negativos dos sistemas de produção e de consumo também, ao mesmo tempo que promove melhor qualidade de vida para todos. E o Brasil não poderia ficar de fora. O governo lançou em 2011 o seu plano de ação para produção e consumo sustentáveis, com boa participação dos setores público e privados. Outro item diz respeito à tecnologia. O documento final da Rio+20 pede o fortalecimento da colaboração em pesquisa internacional sobre as tecnologias ambientalmente sustentáveis e solicitações relevantes da agência da ONU para identificar opções para um mecanismo de facilitação de transferência de tecnologia. É dentro desse contexto que se compreende o estímulo à produção de carros elétricos, a geração de energia elétrica a partir de fontes renováveis individualmente e a produção de embalagens metalizadas flexíveis, que contribuem para a prática da reciclagem. Associado à tecnologia está a ciência, uma nova plataforma
para coordenar a pesquisa científica para a sustentabilidade global chamada de Terra do Futuro, foi apresentada na Rio+20. Ela busca promover e incentivar jovens cientistas e melhorar soluções científicas para os problemas transdisciplinares associados às grandes necessidades humanas como comida, energia, saúde, água. E como não poderia deixar de ser, outro item da Rio+20 diz respeito ao transporte sustentável. Você sabe, a questão da mobilidade urbana surge como um novo desafio às políticas ambientais e urbanas num cenário de desenvolvimento social e econômico do país no qual as crescentes taxas de urbanização, as limitações das políticas públicas de transporte coletivo e a retomada do crescimento econômico têm implicado, sim, no aumento excessivo da motorização individual. Todo mundo quer ter carro ou moto. E as frotas de veículos dedicados aos transportes de cargas têm aumentado bastante. Ou seja, o padrão de mobilidade centrado no transporte motorizado individual definitivamente mostra-se insustentável, tanto no que se refere à produção ambiental, quanto no atendimento das necessidades de deslocamento que caracterizam a vida urbana. A resposta tradicional aos problemas de congestionamento por meio de aumento da capacidade viária estimula o uso do carro e gera novos congestionamentos. Gente, congestionamento, ar poluído, acidentes em rodovias e mudanças climáticas relacionadas ao transporte pode custar a um país 5 a 10% do seu PIB. No workshop Oportunidades de Investimento em Boas Práticas de Mobilidade Sustentável no Brasil, os especialistas foram unânimes. O que falta para o Brasil avançar nessa questão, você sabe o que é? Decisão dos governos para criar uma política pública a favor da sustentabilidade dos transportes, o que dificulta a implantação de melhorias na mobilidade. A solução seria a pressão da sociedade e a mobilização, que só acontecerá quando as pessoas compreenderem os problemas de saúde e mobilidade ligados ao crescimento desordenado de automóveis e motocicletas no espaço urbano definitivamente limitado. Mas há avanços, tá? Em alguns estados brasileiros, como Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Sergipe, já existe a isenção de IPVA para carros elétricos. No Rio de Janeiro, há os BRTs, as ciclovias. É um caminho. E energia sustentável, hein? Bom, no Brasil existe o Energia Sustentável para Todos, que é um plano de 3 metas principais: garantir acesso universal a serviços de energia moderna, dobrar a taxa de implementação da eficiência energética e dobrar a proporção de energia renovável na matriz energética global. Atualmente, o mundo enfrenta desafios interligados ao nível das questões energéticas. O primeiro tem a ver com acesso à energia e erradicação da pobreza. Cerca de 1,2 milhões de pessoas em todo o mundo, quase 1 em cada 6 pessoas, vivem sem acesso à eletricidade. Depende de madeira, carvão, dejetos de animais para cozinhar e para o aquecimento. Será que a Rio+20 esqueceu da educação? Nunca será. 260 grandes escolas econômicas e universidades de todo o mundo aprovaram uma declaração para instituições de ensino superior comprometendo-se a incorporar questões de sustentabilidade no ensino, pesquisa e em suas próprias gestões e atividades organizacionais. E o que é legal é que essa política não se pode tratar da sustentabilidade apenas dentro da instituição. Também estão comprometidos em apoiar os recursos, os esforços de sustentabilidade na comunidade do entorno, trabalhando com autoridades locais, com a sociedade civil, para promover comunidades mais habitáveis e eficientes em termos de recursos. Existem outros itens importantes também que foram discutidos na Rio+20, como, por exemplo, a segurança alimentar e a agricultura sustentável. E até mesmo os oceanos foram contemplados. Você já vê notícias falando de quanto estão poluídos, ilhas de lixo nos oceanos.
Mas tem uma coisa que é importante. Como medir o crescimento sustentável? Já sabemos que as medidas atuais, como Produto Interno Bruto, não refletem o progresso nas dimensões social e ambiental do desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, os países concordaram que medidas mais amplas de progresso eram necessárias para complementar o PIB. A Comissão da ONU foi requisitada a lançar um programa de trabalho nesta área a partir das iniciativas existentes. A gente precisa aguardar. O mesmo acontece com as empresas. Como medir o desenvolvimento sustentável das empresas? Existem algumas empresas que já conseguem medir o que eles estão fazendo. A Unilever, por exemplo, já lançou um movimento para reduzir os impactos de gases de estufa de seus produtos. A Microsoft busca alcançar a neutralidade de carbono por meio de ações compensatórias. A meta da Nike é de 0 descarga de substâncias químicas perigosas em toda a sua cadeia de suprimentos. E aí, será que vão conseguir? É aguardar, não é mesmo?